Bom dia, povo de Jesus. Vocês estão bem? Acordei hoje com um turbilhão de ligações e mensagens porque tem uma matéria no Metrópolis sobre um suposto desvio de 500 mil dos projetos sociais que eu lidero. E é exatamente o assunto do vídeo de hoje a respeito dessa matéria do Metrópolis que fala sobre o sumiço de mais de 500 mil reais, conforme foi denunciado ao Metrópolis pelos 18 pastores, 18 homens que saíram do Maçonaria, que é aquele projeto do Anderson Silva que propõe levar o homem de volta à masculinidade, né? Você não é homem, você precisa entrar no Maçonaria para ser macho e aprender com o Anderson Silva, pelo menos é o que ele prega. E aí a matéria do Maçonaria faz menção exatamente a uma matéria já publicada pelo Fuxico Gospel, né? Quem acompanha aqui sai na frente, sabe primeiro, por isso que eu digo que você precisa se inscrever aqui no canal, precisa seguir o nosso perfil no Instagram e acompanhar o nosso portal, que é o mais atualizado desse meio gospel. A gente sabe de tudo primeiro e a gente está sempre publicando lá. www.fuxicogospel.com.br. Esse é, sem sombra de dúvidas, não é porque a gente faz não, mas é o maior portal de notícias gospel do Brasil. E se você acompanhar diariamente, você vai ficar sabendo as coisas semanas antes da mídia tradicional. Essa é uma das pautas que a gente trouxe lá há já um bom tempo a respeito dos 18 pastores que decidiram renunciar aos seus respectivos cargos. Isso teria provocado uma reação do Anderson à época, né? Mas só no bastidor, ele não se manifestou. Agora ele decidiu se manifestar e eu vou mostrar para você daqui a pouquinho esse vídeo que a gente começou a assistir, onde ele faz um desabafo a respeito disso. E, cara, vergonhoso, né, irmão? Como sempre, né? Os posicionamentos do Anderson são sempre desrespeitosos, sempre puxando pro lado da sexualidade. Mas bora ver. Maçonaria, 18 pastores expõem líder religioso após sumiço de 500 mil reais. Tá aqui a fotinho, né? Do Anderson na maçonaria. E o texto, eu publiquei essa matéria também no nosso site, mas eu vou ler diretamente aqui do portal Metrópolis, porque eu sei que muita gente vai dizer, mas o Fuxico mente, então eu prefiro publicar daqui. Movimento Maçonaria, Confraria Nacional de Homens, enfrenta uma crise institucional após um grupo de 18 pastores anunciar renúncia coletiva aos cargos no último mês. Em carta divulgada nas redes sociais, ex-líderes do grupo evangélico alegam que a decisão foi motivada pela falta de transparência e a violação dos princípios da instituição por parte do presidente, o pastor brasiliense Anderson Silva. O grupo evangélico tem abrangência nacional e é voltado para a formação de homens cristãos com base em 40 códigos de conduta. Descrito como o maior movimento da masculinidade da América Latina, segundo o próprio pastor, o movimento já teria impactado e transformado a vida de mais de 10 mil homens no quesito espiritual, moral e familiar. Os relatos apontam uma série de práticas irregulares que, segundo os pastores, caracterizam má gestão dos recursos, confusão entre finanças pessoais e institucionais e uso indevido de dados de terceiros para contratos e financiamentos. Essa não é a primeira vez que o nome de Anderson está envolvido em polêmicas. Entre as principais estão suas declarações consideradas machistas ao afirmar que mulher tem, entre aspas, potencial demoníaco. No campo político também gerou controvérsia ao fazer a oração pedindo a quebra, você lembra disso, né? Da mandíbula de Lula, o que resultou em investigação da Polícia Federal. A maçonaria foi criada em 2018 com a intenção de incentivar ações como o resgate da masculinidade bíblica, liderança familiar, generosidade, combate à pornografia e envolvimento em projetos sociais. Todavia, o hub social do Maçonaria, situado em Samambaia Sul, estaria no epicentro da polêmica, envolvendo a renúncia dos outros pastores do projeto, alegando supostos desvios de dinheiro em uma dívida que chegou a 500 mil reais em maio deste ano. Tem imagens do local que foram publicadas também pelo Metrópolis. De acordo com informações disponíveis no site da maçonaria, o hub social embarca 33 projetos ativos. Dentre eles, ações para ajudar pessoas autistas
famílias em vulnerabilidade social, pastores em depressão e até resgate de ex-transexuais. Contudo, ex-líderes do movimento expõem que apenas 5 projetos estavam em operação atualmente, não 30 e tantos, né? Sendo um deles a casa do Don John. Em uma entrevista concedida no ano passado, Anderson chegou a afirmar que por intermédio da maçonaria, ele havia arrecadado mais de R$626 mil para custear os projetos sociais em 2023. A associação à maçonaria, movimento liderado pelo religioso, pode variar de acordo com o perfil do interessado. Os valores vão desde R$100 para membros individuais, chegando a até R$1.000 no caso de empresas ou igrejas, que queiram se associar a esse projeto social e ajudar mensalmente. O racha institucional envolvendo a liderança e o pastor Anderson Silva teria se iniciado diante da falta de prestação de contas do dinheiro que entrava e saía do hub social maçonaria. O grupo alega que nunca teve acesso à conta bancária da instituição e que a única pessoa responsável por movimentar o dinheiro seria, o presidente, Anderson Silva. Segundo os pastores, o dinheiro que entrava nos projetos sociais vinham através dos eventos promovidos pela maçonaria, além de campanhas, rifas, venda de bíblias personalizadas e cursos. Abre aspas, começaram a chegar várias cobranças. Aluguel atrasado, ordem de despejo, contas de energia que não eram pagas. Nós então fazíamos um rateio entre nós mesmos para conseguir pagar a energia elétrica. Em nenhum momento cogitamos a possibilidade de que pudesse haver algum desvio. Mas essas questões de contas em atraso e falta de pagamento foram se acumulando, fecha aspas, detalha o ex-vice-presidente da entidade, pastor Radamés Moraes. Os atrasos nos pagamentos de contas e de salários dos funcionários vinculados aos projetos sociais teriam se agravado no início deste ano, mesmo com a instituição supostamente tendo receita para arcar com as dívidas em aberto. Abre aspas, surgiram cobranças vindas de diversas partes do Brasil, de pessoas com quem o Anderson havia feito orçamento de serviços em nome da instituição e que não foram pagos. A única conclusão ao qual pude chegar foi: se ele não está pagando nem as contas da própria instituição e ainda acumula boletos de fora, então estamos lidando com alguém que compra e não paga. Em outras palavras, um caloteiro, alega o ex-diretor administrativo do Hub Social, Johnny Alves, que também é pastor lá. Férias, impostos, contratos. De acordo com o grupo de pastores, também havia férias vencidas de funcionários sem pagamentos. Eu trouxe isso aqui várias vezes, aqui no Instagram, no site, muita gente, inclusive entrevistamos uma mulher que passou por lá, um perrengue danado. Funcionários sem pagamentos, todos os impostos trabalhistas em aberto e até o próprio contador da instituição estava com valores em atraso. No entanto, o presidente não atendia aos pedidos dos diretores para quitar os débitos. Que manda é ele, amigo. É isso que eu falo, né? Às vezes o cara quer fazer um projeto social, mas é ele quem resolve tudo, ele quem faz tudo e mistura a conta pessoal dele com a conta da instituição. Acha que porque é uma instituição, é uma ONG, e que muitas vezes até leva o nome do indivíduo, né? Ou se não leva o nome, mas leva a imagem, ele pode fazer o que quiser. Então ele transforma a conta corrente da instituição como uma poupança pessoal. Aí dá nisso, né? Mas macho que é macho não poderia fazer assim, né? Macho que é macho deveria seguir direitinho lá, tudo certinho. Abre aspas, a instituição entrou em uma crise financeira grande. Tivemos que reduzir o quadro de funcionários e suspender as operações. A bola de neve foi crescendo até o ponto que dissemos que precisávamos criar um plano de ação e fazer uma projeção financeira para quitar esses débitos. A resposta do Anderson foi sair dos grupos da diretoria sem dar nenhuma satisfação. Meu irmão, ele é meio coisado, né? Fecha aspas, expõe o Radamés. Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda, também estou sendo dessa matéria, né? E Metrópolis nem citou. Obrigado, Metrópolis. Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda indicam ainda que a maçonaria está inscrita na dívida ativa da União
com um total de R$ 49.672,29 em débitos pendentes. Os valores inscritos referem-se às dívidas tributárias e previdenciárias. A gente trouxe essa informação lá atrás, por isso que eu digo, quer se informar, tá aqui, ó, fuxicogospel.com.br, fica sabendo de tudo primeiro lá. Aí, 6 meses depois, sai no Metrópolis. A renúncia coletiva do grupo aconteceu em 19 de maio, no maio último, né? Em suas palavras, a atual direção se afastou da igreja, ou melhor, da integridade e da essência que fundamentaram a própria instituição. Abre aspas, isso que aconteceu fere não só os princípios do Instituto, como também a moralidade de tudo aquilo que nós pregamos. Para nós, o prejuízo está sendo moral, está sendo da nossa imagem e ao que estamos sendo vinculados, fecha aspas, argumenta o ex-vice-presidente, pastor Radamés, que se mostrou, esse sim, ter se mostrado um macho, né, de verdade. Na carta, os pastores expressam seu pesar pela saída do grupo, mas reafirmam que a decisão é um ato de lealdade à missão original da maçonaria. Eles consideram insustentável continuar em cargos de representação quando a transparência e a prestação de contas estão comprometidas. Abre aspas, nenhuma missão, por mais nobre que seja, pode existir sem verdade, declararam. O ex-vice-presidente também expõe que antes da renúncia tentaram uma reunião pessoal com Anderson, mas que não foram recebidos pelo líder, sem esclarecimento por parte do presidente. O coletivo de pastores questionam o real sentido do destino do dinheiro aplicado nos projetos sociais. Um espaço aqui, eu soube, olha que absurdo. Eu vou falar para você aqui, mas é provável que até segunda-feira você vai ouvir o próprio pastor Radamés falar o que eu vou falar aqui. Eles saíram, né, e foram até a casa do... Pegaram avião, pegaram carro, foram até a casa do Anderson. Chegaram na casa do Anderson, avião não, né? Pegaram o carro e foram até a casa do Anderson. E quando chegaram na casa do Anderson, no avião mesmo, né, só em São Paulo. Quando chegaram na porta da casa do Anderson, não foram recebidos por ele. Ele não saiu para recebê-los. Simples assim. Não foram recepcionados. O vice não foi. Sendo isso realmente é muito macho, né? Abre aspas, eu cito. Embora reconheçam que o projeto trouxe impacto positivo e tenha ajudado muitas famílias, e os ex-líderes denunciam a estrutura da maçonaria e cobram por uma auditoria. Eles querem auditoria. Abre aspas, eu me sinto em luto. Eu entreguei toda a minha vida, tudo o que eu tinha, inclusive recursos financeiros, acreditando que era de verdade. O negócio é que tá mais no discurso do que na prática, desabafa o pastor Johnny. Eu sentiria realmente mais chateado nele, tem expressado isso nos comentários dele. Diante do atual cenário de crise institucional, o pastor Anderson Silva anunciou em suas redes sociais a mudança do hub social maçonaria para o nome Instituto Família Silva. Para o grupo, a troca é vista como uma tentativa de se desvincular das dívidas e da repercussão negativa. Agora você tem, por óbvio, como o jornalismo preconiza, e a gente também tem feito isso, né? Tentado ouvir o outro lado. E o Anderson escreve, e aí o Metrópole escreve, o outro lado. Procurado pela reportagem, o pastor Anderson Silva não se manifestou até o fechamento dessa matéria. O espaço segue aberto para futuros posicionamentos, o que certamente ele agora poderá fazer, nos fez. E a gente vai assistir agora a um vídeo publicado pelo Anderson, onde ele faz um comentário. Esse vídeo foi publicado pelo perfil no Instagram Stories Crente, e nós vimos por lá, porque também estamos bloqueados em todos os perfis do Anderson Silva, né? Beleza, fera? Bom dia, povo de Jesus. Vocês estão bem? Acordei hoje com um turbilhão de ligações e mensagens, porque tem uma matéria no Metrópole sobre um suposto desvio de R$500 mil dos projetos sociais que eu lidero. Toda essa campanha de difamação pela saída de alguns líderes do projeto Maçonaria, que falam que não tinham acesso às questões bancárias, ao mesmo tempo que afirmam que houve um desvio de R$500 mil. Então aqui já cai por terra a falácia. Então leia de novo a matéria, porque tudo que é colocado entre aspas, não é uma afirmação, é uma suspeita de homens de alma pequena,
Como eu sempre replico a fala de Jordan Peterson, se você acha que homens durões são perigosos, você não sabe do que é capaz homens fracos. Esses homens, justamente porque eu tirei a minha sombra de cima deles, porque a minha sombra que traz um pouco de proeminência pública, porque sem essa sombra eles não tinham a menor relevância, então como eu recuo e eles se retiram do projeto, agora eles têm que viver por conta própria e não mais debaixo da minha sombra. E irados estão empenhados aí em prejudicar o meu nome e depreciar aquilo que eu faço há 24 anos desde o meu novo nascimento até hoje. Então isso foi publicado pelo Stories Quente, depois da matéria da maçonaria. Eu acredito que isso também deve estar no perfil do WhatsApp, do Instagram do Anderson Silva. Se você, diferente de mim, diferente do Fuxico Gospel, não foi bloqueado ainda, corre que você pode ver isso lá. Eu acredito que isso vai gerar em algum momento uma repercussão maior, porque certamente ele vai se manifestar. Ele tá vendo que agora não tem mais pra onde correr. Mas não para só por aí. Eu vou mostrar pra vocês já um comentário extremamente baixo, vil e de uma mediocridade sem tamanho do Anderson. Já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só fazer algumas ponderações sobre essa fala dele aqui, que eu achei completamente inútil, né? Equivocado, eu acho que sempre foi. Bom, primeiro ele usa sempre frases de efeito, né? Essas frases de efeito que ele usa dos outros, ele usa sempre frases para depreciar quem quer que seja. Então, não que não se possa usar frases de efeito, né? Mas ele sempre usa para exaltá-lo e para depreciar alguém. E aí ele fala o seguinte, né? Que agora o pessoal tá desse jeito porque vivia uma sombra dele, né? Meu Deus, cara, olha o tamanho da arrogância, né? Da soberba, né? E isso sempre, já falei para vocês aqui nesse canal, né? A arrogância, a soberba, o ego inflado, sempre vem acompanhado, ou sempre vem na sequência, sempre abre o caminho para uma queda. Toda vez que o indivíduo se ensoberbece, se enche de si mesmo e acha que é alguma coisa, ele está abrindo o caminho ali e você pode ter paciência. Em pouquíssimo tempo ele vem, cai, daqui a pouco faz vídeo chorando. Aguarda, o Anderson vai seguir por esse mesmo caminho, né? Essa soberba dele sem tamanho, parece uma Harley Davidson. Isso vai chegar no ponto em que vai fazer ele cair em si. Não sei como, não sei para que lado ele vai arrepender, mas basta você ver a biografia, sobretudo os últimos acontecimentos dele, né? Os últimos 4, 5 anos, desde que começou a se envolver em política, vai para um lado, vai para o outro, e faz isso, faz aquilo, tudo isso com o objetivo de ficar cada vez mais visível, né? Ser mais visto pelas pessoas, para gerar mais recursos. Não é o que eu estou falando, é ele quem está falando. Recentemente teve um podcast, e eu vou já falar mais sobre esse, mas não nesse vídeo, em outro momento, né? Essa tática dele de estar sempre causando para aparecer, e com isso as pessoas verem mais ele, verem os projetos sociais, e funciona. Só que agora ele está começando a pesar a mão demais, né? E aí ele fala, você pode ver a matéria lá, a matéria fala que eu desviei, eu falo de desvio. Não, a matéria não fala de desvio. Inclusive, nas aspas do pastor que cita lá, ele fala, não dá para falar que é desvio. Mas ele deixa claro o fato de que existiam muitas dívidas, muitas cobranças chegando. Cobranças, dívidas, por exemplo, de férias atrasadas, aluguel atrasado, conta de luz atrasada. E embora eles não tivessem acesso, o que é grande problema, porque veja, se é um projeto social, tem que ser transparente, irmão, né? Tem que ser ainda mais transparente, né? Não empresa privada, em que apenas o dono pode ver. É um projeto social, e tem um CNPJ e tem um Pix que arrecada. Então, presidente, diretoria, conselho, tesouraria, contador, precisam saber o que está acontecendo ali. Então, quando o próprio contador tem salário atrasado, tem um problema aí. Não é falado na matéria especificamente de desvio. Olha, inclusive se você observar no título, sumiço está entre aspas, porque significa dizer que não é que roubou, não, é que tem alguma coisa nebulosa aqui. Para onde esse dinheiro foi? Eu não quero acreditar que o Anderson Silva tenha pego esse dinheiro e escondido e usado para o benefício próprio. Pelo contrário, eu quero imaginar que ele é tão irresponsável a ponto de não saber gerir esse dinheiro. De modo que a própria matéria cita, né?
quando entram as doações, rapidamente somem. Porque precisa pagar uma coisa, se acumulam as dívidas pelo descontrole dele e acaba que o dinheiro não dá para nada. Então o dinheiro está sumindo e não está dando para pagar. Os pastores Johnny e Radamés, eles não questionam se o Anderson roubou. Pelo que eu entendi da matéria, ele questiona a má gestão desse recurso. Por quê? Porque concentra somente nele. Essa arrogância de dizer, estão assim porque eu tirei a minha sombra deles. O Anderson, ele quer ser o garoto propaganda, ele quer ser o pregador do negócio lá, o conferencista, o rosto que protege a marca, ele é o cara que vai fazer doação, ele é o cara que faz a rifa, ele é o cara que também gere o dinheiro, ele é o cara que pede dinheiro, ele é o cara que gerencia, ele é o cara que doa, ele é o cara que faz tudo, irmão. Isso é um problema gravíssimo, né? De alguém que não sabe, no mínimo, gerir um projeto social como esse. É por isso que fez tantos, faz tantos e funciona até um certo tempo. Você vê a boa vontade do negócio funcionar, mas chega um momento em que, como ele não consegue gerir, acontece o que aconteceu. E o que ele fez, né? Sim, aí para fechar esse comentário, ele fala, você pode ver aí que a matéria é tudo aspas, né? Usa muitas aspas, então, naturalmente... Não, velho, a matéria não está afirmando nada, não. Quando a matéria usa aspas, é porque o jornalista está dizendo, ó, essa frase aqui foi exatamente desse jeito que disse quem disse. Então o Radamés disse isso aqui, abre aspas. A partir dessa aspas, olha que aula eu tô dando aqui, maravilhosa, né? A partir dessa aspas, não é mais o jornalista falando. Quando ele coloca aspas, ele tem a obrigação, o jornalista, quando ele coloca aspas, ele tem a obrigação de seguir à risca o que disse o entrevistado. E se nesse texto, nessa fala do entrevistado, houver um erro de português, ele vai corrigir o erro de português colocando lá um conchetes, uma chave, qualquer coisa, para ficar claro do que ali houve a intervenção do jornalista. Porque tinha uma palavra errada, ele precisava intervir para corrigir. Mas as aspas são para mostrar que aquilo ali para ser fiel à fala do entrevistado. Então, não é porque tem aspas que não dá para confiar na matéria. É uma falta de intelecto, né, rapaz? Misericórdia. Pô, é isso, né? Então, esse é o nosso Anderson Silva valente, tá, brabo. Então vamos lá. Aí, olha o que ele fez. Um rapaz comentou no Instagram e fez o seguinte questionamento. Alguém que ainda não estava certamente bloqueado no Instagram dele, pode ser que essa altura do campeonato já esteja. 18 pastores? Fosse 1, 3, 5, mas 18? Por quais motivos que os 18 pastores, o que não é pouco, citaram isso? Aí o Anderson vai lá e responde. E eu falei já um pouco sobre essa iniciativa dele de fazer isso. Ele responde assim: falei para eles gozarem com o próprio Bilal. Ficaram ofendidos. Então um cara que você vê que nas redes sociais, não vou dizer que não respeita a esposa, porque aí é um relacionamento entre ele e a esposa. Então o que ele fala que fez com ela na cama, que não fez, quantas vezes gozou e não gozou, e orgasmo e escambau, se ela não sente ofendido, irmão, eles que se resolvam. Agora, ele não respeita as pessoas quando ele sempre usa de exemplos voltados para a questão, né, de ordem sexual. Alguém que pensa muito nisso, né? Uma coisa boa, né? Deve ser muito macho. Ou alguém que teve muito problema com pornografia ou algo nesse sentido, porque só pensa isso. E o que você pensa é o que você reproduz. É bíblico isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. Não sou eu falando, né? Para ele não ficar magoadinho lá e ficar chateadinho. Se ele está falando muito nisso, é porque ele pensa muito nisso. E aí é dessa forma que ele trata os 18 pastores que saíram, que assinaram lá com seu CPF. Não se tratou de alguém, de pessoas que saíram de forma anônima. Não. Foi feita uma carta e todos eles assinaram digitalmente lá pelo Gov, né? Assinatura que mostra a autenticação, que mostra o CPF. Então, é assim que ele trata 18 pastores que caminharam com ele durante muitos anos. Pessoas que talvez sem eles esse projeto não tivesse conseguido respirar até hoje. É assim que o Anderson trata. E se o Anderson trata pessoas que estiveram com ele durante tantos anos dessa forma, como será que ele não trata a gente, né? Eu, você, que estamos lá comentando às vezes, que estamos lá estamos sendo bloqueados no Instagram dele, como será que ele não trata os doadores, né, dos projetos sociais dele? Dessa forma.
É dessa forma. Esse é o Anderson Silva. Eu estou tentando uma entrevista com o pastor Radamésio, com o pastor Doni, para a gente entender um pouco mais a respeito disso. Uma fonte me informou que eles vão publicar um vídeo, salvo engano, até segunda-feira, reagindo a essas manifestações, essas falas do Anderson, mas nós teremos acesso na próxima semana a um verdadeiro dossiê. Então, se você quer continuar acompanhando essa situação através do nosso canal, se inscreva agora no nosso canal e ativa a notificação, porque na próxima semana nós vamos trazer para vocês. A gente já viu algumas coisas, já viu alguns vídeos, alguns áudios, são bem pesados. É um raio-x do verdadeiro Anderson Silva. Se você tem estômago, se você quer se decepcionar um pouquinho mais com esse meio gospel, vai ser uma baita de uma oportunidade. Eu não aconselho, de verdade, né? É meio contraditório, mas a gente só faz isso de expor esses camaradas aqui porque é o nosso trabalho. A gente não pode deixar que maus homens acabem enganando pessoas boas no altar com o pretexto de que não são enviados por Deus, são separados por Deus apenas porque tem uma boa retórica, tem uma boa oratória, conseguem falar palavras e frases de efeito, leem livros, vendem livros, e aí a gente tem que engolir. Meu Deus, que homem ousado. E esses caras, enquanto estão no altar, esculhambando, chamando de vagabundo, de não sei o quê, em nome de um pretexto, dizer, você tem que ser macho, seu vagabundo. Você tem que ser no altar. Eu tô falando o mínimo, né? Por baixo, enquanto recebem dinheiro e não fazem um bom uso desses recursos. Tem uma matéria na teologia chamada mordomia cristã. O Anderson precisa fazer ela urgente, que é para aprender a como lidar com as coisas de Deus, a como ser um cara que vai guardar, que vai cuidar, que vai proteger. Tem tantos pastores sérios que não têm a oportunidade que ele tem de lidar com recursos grandes. É por isso que a gente às vezes vê, e eu conheço alguns pastores, você sabe que eu conheço alguns pastores, mas a gente não brinca aqui. E eu conheço pastores que recebem em suas respectivas igrejas, porque as igrejas muitas vezes não são tão grandes assim, e na sua igreja não tem grandes milionários dizimistas, mas tem dizimistas fiéis. E esses homens conseguem fazer um trabalho extraordinário com essa receita que lhe é confiável, que lhe é confiada. Conseguem desenvolver um trabalho, até um trabalho social muito bonito, consegue pagar as coisas em dia, consegue comprar terreno e consegue inclusive quitá-los, consegue comprar telão de LED para a igreja, consegue ter um bom som com recurso, e a gente fica, meu Deus, como é que pode, cara? Como é que, pastor, como é que o senhor consegue? Ah, varão, isso é milagre, isso é Deus quem faz um milagre todos os meses. Isso tem a ver com gestão, porque muito embora Deus lhe confie o recurso, muito embora as pessoas sejam tocadas e tragam o dízimo e oferta para a igreja, se o pastor não souber gerir, se o pastor não tiver capacidade de gerir, ou, veja, olha que interessante, olha que inteligência, né? Irmão, eu não tenho condição de gerir, eu sou um péssimo administrador, eu sei ganhar, eu sei pregar a palavra e dizer, irmão, você precisa estar aqui, até um princípio aqui que você tem que trazer dízimo, trazer oferta, fazer campanha, o escambau. Tem pastor que é fera nisso, em fazer as pessoas abrirem a carteira e abençoarem. Mas quando ele é inteligente e ele sabe da sua deficiência, talvez o seu pastor seja assim. O que ele faz? Ele entrega para quem tem essa capacidade, né? Tem pastor que não sabe pedir, que não tem condição de pedir oferta, que não sabe fazer propósito, fazer campanha. Não é com ele, irmão. Não é com ele. Não, eu não me sinto bem em fazer, mas ele sabe gerir. Enquanto que tem pastores que sabem pedir, sabem convencer você a dar, e eu estou criticando legitimamente, dentro da palavra, com princípio, mas ele não sabe gerir. Mas quando ele é inteligente, ele bota alguém que saiba. Aí funciona. Agora, se é como o Anderson Silva, que abre uma live aqui e recebe para esse projeto social milhares e milhares e milhares de reais e não sabe gerir, não adianta, irmão. Não adianta. Isso não é ser inteligente, né? Isso não é ser inteligente. E a gente agora, desde que o Fuxico vem falando sobre isso, de novo, né? Seria o caso de eu dizer, eu avisei, eu sempre falei disso, mas eu não vou falar isso não, porque não dá para ter orgulho quando a gente vê um irmão caindo. Deus tenha misericórdia do Anderson e ele volte a colocar a cabeça no lugar e se certe de pessoas. Mas mais do que isso, né? Que ele se abra a aceitar a repreensão e não ficar lidando com elas com desdém, com falta de respeito, com aquelas pessoas que muitas vezes se sacrificam por um sonho que às vezes é só dele.
A pessoa acredita tanto nele e fala, eu vou ajudar esse cara. Eu vou apoiar esse cara. Simples assim. Como disse, se inscreve no canal, ativa a notificação. A gente vai trazer na próxima semana um verdadeiro dossiê, um verdadeiro raio-x do Anderson Silva. E você não vai poder perder, de forma nenhuma. Obrigado, gente. Não saia sem deixar o seu like e comenta aqui embaixo o que você acha disso. Você acha que o Anderson deveria renunciar a essa presidência do maçonaria, se ausentar um pouco, aprender um pouco na escola, né? Na escola com quem realmente sabe fazer? Deixa aqui tua opinião.